irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar louvando o Senhor com o hino da nossa arte. Vamos? 430. 430. Ouves como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o povo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Venho, alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecado que estás ouvindo, a mensagem do Senhor. Tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesta noite nós estaremos estudando a lição 3, 19 de abril de 2020, com o seguinte tema: eleição e predestinação. Textual: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 12. Eu vou ler o primeiro e os irmãos prosseguem um versículo após o outro.
como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12, vamos todos ler juntos. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Neste momento, a irmã Gisele estará elevando a Deus em oração, para logo após já estarmos passando para o professor nesta noite. Vamos estar orando. Amado, soberano Deus, Criador, nós louvamos o teu nome, muito por obrigada, esta rica oportunidade, clamamos, ó Pai, que a bênção do céu esteja sobre o teu filho que vai ministrar, sobre nós, sobre, ó Pai, os teus filhos que estão ouvindo, vendo esta live, o céu esteja, meu Pai, aberto para que venhamos, ó Pai, aprender, ser mais esclarecido, não com a sabedoria humana, mas que o amado Espírito Santo venha trabalhar no coração, nas mentes, nesta noite, em todos nome aqueles de que estão nos Jesus ouvindo pelas redes sociais, em nome de Jesus. Mais uma vez, quero cumprimentar os irmãos, irmã Vera, irmã Juscelia, irmão Mateus, também todos os irmãos que estão nos assistindo através dessa live. Nós estaremos estudando uma lição muito importante, que fala sobre a eleição e predestinação. Vamos já adentrarmos aqui na introdução, lembrando aos irmãos que estão assistindo, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós estaremos respondendo depois para os irmãos. É a introdução da nossa lição. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o escritor deixou aqui já na introdução que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. E nessa lição nós iremos abordarmos aqui os conceitos bíblicos e também a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O primeiro ponto da nossa lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Primeiro subponto: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 4, Paulo menciona 3 aspectos
dessa escolha. Vamos ver quais. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Aí Paulo responde: em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Aí a resposta: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Segundo subponto, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Temos referência aqui em João 3, versículo 16, 1 Timóteo 2, do versículo 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Terceiro, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, agios, significa santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego, amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida, para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Quarto ponto, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Amém? Está lido aí o primeiro ponto da nossa lição, né? Um ponto muito importante que nós vemos aqui, o significado da eleição. Eleição traz a ideia de escolha, né? De escolha. E aos Efésios aqui, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Cristo, né? Em Jesus por meio, em Cristo, né? Em Jesus, por isso, ela é cristocêntrica, ou seja, essa escolha, ela partiu
do Senhor Jesus. Então, por isso que ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Então, desde a fundação do mundo, né? Antes da fundação, desde a fundação do mundo. Diz aqui o terceiro: qual a finalidade? Para que fossem santos e irrepreensíveis. Então, observamos aqui que é a finalidade dessa escolha. Deus nos escolheu para que nós possamos ser uma vida sermos santos e termos uma vida irrepreensível, aqui no primeiro ponto. E observamos também aqui nesse primeiro ponto que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então é impossível, né, a pessoa ser eleita se ele não estiver unido em Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo que a sua presciência, né? Então observamos também aqui no segundo ponto as condições da eleição. A Bíblia do Instituto Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, não somente para um grupo de pessoas, mas abrange a todos, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o quê? Com o seu prévio arrependimento e fé. Então, a partir do momento essa eleição torna-se realidade na vida do pecador, de tal pessoa, né, quando ele se arrepende do seu pecado, né, através da fé, né? Observamos também que, entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Então não é pelo mérito, né, que nós fomos escolhidos, que nós somos eleitos, não, né? Nós só conseguimos cumprir, né, através da graça de Deus, através do favor do nosso Senhor Salvador. Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Amém? O terceiro, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, que agios, santo, significa separado do pecado. Então a pessoa, ela se vai separando, né, separando do pecado, deixando, né, a vida velha, o pecado. E observamos também, irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar aquele que nos elegeu. Então, assim como ele é santo, nós também temos que ser santos. Amém? Agora o quarto aqui, eu vou estar dando uma palavra no quarto, vou estar passando para os irmãos, para as irmãs. A nova vida dos eleitos. Isso aqui é muito interessante. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Então, aqueles que foram eleitos, ele tem que mudar a sua conduta. A vida dele tem que ser diferente. Como diz a palavra de Deus aqui, tais como conduta, tais como mentira. Se ele foi eleito por Deus, e se ele mentia, hoje ele não pode praticar mentira mais, não é isso? Agora ele vai trabalhar para comer do seu próprio suor, não vai furtar mais, né? E também aqui, palavras torpes. Se ele era uma pessoa que ficava com palavra torpe na boca, né, palavras que não edificam, agora ele não vai ter mais essas palavras, não vai usar mais essas palavras. Amargura, ira e cólera, e ainda severa advertência contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar o que a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa
e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse de vida. Então, é só através da capacitação do Espírito Santo de Deus que aquele que foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus, ele vai agora ter uma vida diferente, uma vida nova em Cristo Jesus. Quero deixar aqui umas irmãs José, podendo falar coisa que não quero. Interessante, irmãos, que aqueles ouvintes que nos ouvem, né? Se nós fôssemos procurar na internet hoje, examinar a palavra, nós teríamos vários estudos, vários irmãos e irmãs que nos daria vários tipos de palavras sobre esse assunto, eleição, predestinação. Mas não adianta nada, eu digo isso com convicção. Às vezes nós temos um assunto, uma história, lermos, vermos vídeos, e se não tiver misturado com a fé, a riqueza maior não é o pregador, não é o pastor, alguém que está ministrando sobre esse assunto, que nos vai dar uma ciência. Isso aqui é fé. Essa questão de eleição, predestinação na palavra, tem que estar misturada com a fé. E observando aqui, nesse primeiro ponto, eleito para uma vida santa e irrepreensível, nos remete a uma responsabilidade tão grande. Por quê? Eleição, todos nós já pensamos, muitos e algum escolhido, né? Então, isso já vem para a igreja, não é mérito nosso. A eleição, a escolha, a predestinação para a igreja de Cristo não vem pelas obras. Tanto Tiago quanto Paulo aos Efésios, ele fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Qual é a finalidade disso na nossa vida? Será que nós devemos descobrir quem é eleito ou quem é predestinado só depois das obras dele? Não. Se você decide na sua vida que você acredita, o que eu falei, a questão da fé no início, tem fé que Jesus te deu essa oportunidade, é responsabilidade minha, como eleito, como a igreja eleita, de ser santo, como falou aqui o quarto ponto, largar as impurezas desta vida, as coisas da carne, e viver uma vida santa, porque a responsabilidade da eleição e da predestinação está sobre nossos ombros, porque a parte de Jesus já foi feita, né? A parte de Deus para essa eleição já foi feita. Isso é verdade. E a eleição para a salvação, Cristo é oferecida para todos, né? Mas somente aqueles que crêem, vamos usar a fé, né? Para crer e para ter fé, para estar recebendo, né? Esse presente do Senhor. Irmã Vera também está com a palavra. Eu ia até comentar sobre esse ponto, né? E diz aqui a eleição divina, né? A eleição traz ideia de escolha, né? E o que mais nos chama a atenção nessa escolha é que não fomos nós que escolhemos a Cristo, né? Ele nos escolheu, como diz aqui, bem antes da fundação do mundo, né? Ou seja, Deus, em sua presciência, ele já sabia quem ia crer e quem não ia. Mas essa eleição, como o Geraldo disse, ela é para todos, porque ele não faz acepção de pessoas para salvar, né? Então é para todos, a salvação ela é oferecida a todos. Agora cabe a cada um de nós aceitar, cabe a cada um de nós crermos, né? E quando ele nos elegeu bem antes da fundação do mundo, ele sabia, né, que ninguém ia estar nem aí para ele, que todos estavam condenados à perdição eterna, né? Ninguém queria saber de Deus, mas Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia,
nos escolheu, né? E nós somos gratos a Deus que nós cremos nele, né? Pela fé nós cremos, nós aceitamos, né, essa salvação tão maravilhosa que foi nos concedida a nós, né? E que nós possamos valorizar, irmãos, essa salvação, né, que é oferecida a todos, mas que bem poucos querem. Muitos querem ir para o céu, mas poucos querem obedecer a Cristo, né? E o céu requer obediência, requer santidade. A irmã Juscelia enfatizou aqui, né, que cabe a nós uma responsabilidade de, uma vez sermos escolhidos por Deus, sermos eleitos de Deus, viver uma vida de quê? Santidade, né? É uma vida santa, que diz aqui, ó, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele, né? Ou seja, nós precisamos ter uma vida de um padrão, um alto padrão ético, moral de vida para agradar quem? A Deus, que nos elegeu em Cristo. Porque quando nós fazemos assim, irmãos, né? Quando nós nos preocupamos e quando nós entendemos o nosso papel enquanto eleitos de Cristo, que é o quê? Viver uma vida santa, de um alto padrão de santidade, automaticamente nós vamos estar agradando a quem nos escolheu, agradando a Deus. Agora, se nós vivemos uma vida desregrada, uma vida sem santificação, nós vamos estar desagradando a Deus, entristecendo a Deus, a um ser que teve uma compaixão muito grande para conosco, a um ser que tem um amor incalculável para com as nossas vidas. E eu penso nesse momento, e é o que eu penso, né, que é uma falta de gratidão a Ele. Uma pessoa que não obedece a Deus, que não vive uma vida de santidade, é um desrespeito à pessoa bendita do nosso Deus, né? Porque Ele é misericordioso e nós precisamos agradar o Senhor. Nós precisamos, né, alegrar a Deus com nossas atitudes, com a nossa obediência, com a nossa vida de santidade. Amém. De ignorar, muitos brincam com essa palavra predestinação. Sim. Salvo uma vez, salvo para sempre, né? Colocam essa palavra, já fui predestinado, já fui eleito, está tudo certo, já está kit, né? Ficou bem claro, Marcelo, aqui na lição, que a eleição de pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo, que a irmã está falando, né? Então a pessoa ela só é eleita, só está tendo validade a eleição dele ou dela quando está unidos. Dando valor ao sangue de Jesus, né? A obediência que a irmã Vera falou ali para nós. É verdade. Vamos para o segundo ponto. Agora vamos falar sobre a predestinação para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Primeiro ponto, a predestinação, o termo grego proison, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento
prévio de Deus, que diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Segundo, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como os filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Terceiro, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebeu direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Então está aqui, o segundo ponto fala sobre predestinado para filhos de adoção, né? A predestinação, nós aprendemos aqui que a Bíblia Pentecostal esclarece que a predestinação aplica ao propósito de Deus, incluso na eleição, né? E que a predestinação é o que? É algo que foi determinado, né? Pela preposição, porque indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Antes da fundação do mundo, Deus já predestinou, né? Aqui nós temos o privilégio de sermos filhos de adoção. E Paulo, ele deixou bem claro aqui que filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, porque essa prática não fazia o que? Parte da cultura, não era comum não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, né? E perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? O terceiro aqui também fala sobre os privilégios, né, da adoção, porque na cultura romana, quando uma criança ela era adotada, né, por alguém, ela
pegava o nome, o sobrenome daquela família, e além de ter o nome daquela família, ela também tinha direito aos bens materiais daquela família como filho legítimo. E observamos aqui que Paulo usa a analogia da adoção na sociedade romana. Observamos aqui que Deus predestinou a bênção de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Então, antes nós éramos estranhos e éramos também inimigos de Deus, mas quando nós somos reconciliados com Deus, através do seu Filho, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, fomos reconciliados com Deus. E além dessa reconciliação, também nós temos um grande privilégio de sermos feitos filhos de Deus e poder chamar Deus de Abba Pai. Ou seja, temos essa intimidade, que agora nós temos, que outra hora nós não tínhamos. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em seu Filho para seu louvor e para a sua glória. Esse é um privilégio muito grande que Deus nos ofereceu. Quer deixar com os irmãos também? Nós vemos no primeiro ponto sobre a eleição, sobre a escolha. Agora nós estamos falando no segundo ponto aqui sobre a predestinação para os filhos de adoção. Predestinação, ou seja, um pré-destino. Irmã Vera e irmão Reginaldo têm os seus filhos. Hoje, já têm os seus filhos, se eles quiserem escolher os filhos dele para dar alguma função, algum presente ou entregar algo, é fácil. Agora imaginemos nós, Deus, sem nós existirmos ainda, na sua onisciência, Ele nos entregou essa riqueza da salvação antes de nós nascermos. Então isso é muito maravilhoso. E para filhos de adoção, nós sabemos, conhecemos que Deus, desde o início da Bíblia, veio escolher um povo, resumindo Israel, o povo da promessa, só estava restrito a Israel, o povo que Deus tinha um concerto com eles, mas a promessa que viria e que nos alcançaria, povo estranho, povo gentil, povo que não tinha, como o irmão já falou aqui, já leu a lição, não tínhamos direito, mas pela cruz fomos reconciliados. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, os seus o que? Israel, não é isso? E os seus os rejeitaram. E a própria Bíblia vai dizer, Paulo aos Romanos esclarece isso muito bem, que o próprio Deus endureceu o coração do povo para que não cresce. Que povo? Povo de Israel. Porque já vinha um grau de desobediência muito grande. Aí Deus nos deu essa oportunidade, Deus endureceu o coração do povo de Israel para que não viesse aceitar a Cristo. Final disso que o crucificaram, o povo do Senhor. E nós, aí que nós entramos, igreja de Deus, povo que não tinha essa linhagem israelita, judaica, como já foi falado aqui um pouco sobre o assunto, jamais poderia entrar nessas grandezas da salvação. Jesus morreu, o véu rasgou de alto a baixo, todos nós estamos agora incluídos no mesmo caminho, somos o povo de adoção. A mesma coisa que um filho tem direito por ser da mesma genética do pai, um filho legítimo de sangue, aquele também que não é, ele agora aprova o Senhor dar o mesmo direito que Israel tem, a igreja tem. Então continua sendo a minha palavra, privilégio e responsabilidade. É muito maravilhoso, Então nós vemos aqui, Magistério enfatizou
o subponto 2 diz que Paulo, né, é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, né? Como o Reginaldo disse, que essa prática ela não fazia parte, né, do sistema ali dos judeus, né, judaico, mas era comum, né, entre os romanos e era reconhecida entre os gregos, né? Porque o apóstolo Paulo ele enfatiza, né, que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o quê? O beneplácito da sua vontade, ou seja, foi da vontade de Deus de nos incluir nesse plano de salvação, né? Sabemos nós que não estávamos, né, nesse plano, não éramos, né, incluídos, né, mas nós fomos incluídos pelo beneplácito da vontade de Deus, porque diz aqui que ele ainda assinala que o amor, olha para vocês verem, que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. E nós temos o mesmo privilégio, né, que os escolhidos, que o povo de Israel tinha e tem, né? Agora, não, Vera, desculpa, achei que você tinha terminado. Precisa nós ficar questionando sobre essa questão de predestinação? Falando na Bíblia, foi salvo? Predestinado para destruição? Ficar entrando por esse caminho? Mas na verdade, fica muito claro na Bíblia, né? Nós vamos entrar aqui no terceiro ponto, que a gente vai frisar muito sobre essa predestinação e salvação, né? Então, observamos aqui também, no ponto que nós estamos estudando aqui no segundo, José, o epístolo primeiro aqui, primeiro ponto, diz que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, na presciência, no conhecimento prévio de Deus ele sabe aqueles que vão aceitar o chamamento do Evangelho e aqueles que não vão aceitar. Deus ele sabe aqueles que vão perseverar até o fim e aqueles que não vão perseverar, né? Então a predestinação do salvo é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, né? Então nesse terceiro ponto nós vamos aprofundar mais um pouco sobre a predestinação e salvação, né? É o que muitos existe como diz aí, uma polêmica, né? A pessoa questionando, indagando, né? Mas Deus já predestinou para a salvação, uns para a salvação, outros para a condenação, né? Deus já separou um grupo que vai ser salvo, uns que vão para o céu, outros que vão para o inferno. Mas a Bíblia, existe aproximadamente 60 ou mais versículos na Bíblia que refutam essa ideia, né? Que joga essa ideia por terra, né? Porque Deus, como disse, ele veio para quê? Para todos. A salvação é para esse benefício, né? É para todos aqueles que recebem pela fé, não é isso? Vamos para o terceiro. Deixa eu só comentar uma parte que aqui não podemos deixar de falar. Eu acho que é muito importante, né? Como nós vemos aqui, eles são bem enfatiza, né, que em outros tempos nós éramos inimigos de Deus, né, éramos estranhos, e agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, né? E diz aqui o autor, o comentarista da lição, que essa posição nos é imerecida. É imerecida, né? Agora, quem buscou essa reconciliação? Não fomos nós, né? Foi Cristo, partiu Deus amou, né? Então, irmãos, nós não temos motivo nenhum para reclamar e nem muito menos para exigir de Deus coisa alguma, né? Que às vezes reclamam, né? Entristece até com Deus, às vezes fica lamentando, né? Porque às vezes pede tal coisa e não recebe,
ou às vezes espera o cumprimento de uma promessa e a promessa está custando a se cumprir. Se apega no que Cristo já te deu, que é a salvação, que não tem bem maior do que a nossa salvação, né? Então nós já não merecemos a salvação, então não temos motivo para reclamarmos de coisa nenhuma, porque o Senhor buscou esta reconciliação, nos reconciliou, e hoje nós temos esse direito de sermos filhos de Deus. Não tem coisa mais preciosa do que isso, né? O terceiro ponto fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subponto: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e converta-se de seus maus caminhos. Atos 17, o versículo 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Segundo, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegaram a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Muito bem explicado esse ponto, né? Fala sobre predestinação e salvação. Então aqui o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, de maneira alguma, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Então há vários versículos aqui, quero mencionar alguns rapidinho para vocês. Observa que Deus, Ele não predestinou ninguém para a condenação. Em João capítulo 3 e versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é para quem? É só para um grupo? Não, porque se for só para um grupo, esse versículo aqui seria inútil, não teria sentido. Aqui revela o amor de Deus, não para um grupo de pessoas, mas para todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ao mundo, né? Não para que condenasse o mundo, olha aqui, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. Também observamos aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 17, e o Espírito e a esposa diz: vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Então observamos aqui, e quem quiser, não é somente a água da vida aqui, ela não está restrita apenas a um grupo de pessoas, né? Mas a todos. Isto revela o quê? O amor de Deus para com todos. E Deus, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se salvar, né? E observamos aqui no segundo subponto, a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano era o que? De redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano de Deus, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, se Deus não foi pego de surpresa, né, com a queda de Adão no jardim do Éden, e Deus teve claro que arrumar um plano de emergência, né? Não, mas tudo já estava dentro do propósito de Deus, no controle de Deus, para quê? Plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então, para Deus revelar para a humanidade o seu amor. E observamos também que isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, o que se achega a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele, né? Então aqui a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus convida a quem? A todos. Então não existe predestinação para condenação de indivíduos. A uns vai ser condenado, outros vão ser, Deus já predestinou, Deus já escolheu. Esse aqui vai ser salvo, esse aqui não. Não, de maneira alguma. Então a Bíblia é bem clara em nos dizer que a predestinação é para a salvação. E o desejo do Senhor, nosso Deus, é que todos venham se salvar, venham chegar ao conhecimento da palavra de Deus, né? Venham se arrepender dos seus pecados, porque esse é o propósito de redimir a humanidade. Amém? As irmãs, no final, eu acho que nós não podemos deixar de falar sobre alguns personagens que remetem a esse assunto, porque eu tenho certeza, né, que é curiosidade de muitos sobre o Caim. Sim. Né? Nós temos o personagem Caim, também temos o personagem Judas, temos o ladrão da cruz, né? Então, assim, temos personagens que dentro desse tema alguns estão bem curiosos, e nós observamos que Caim, quando ele cometeu ali, né, aquele homicídio, a primeira coisa que aconteceu foi o Senhor ir até ele, né? O Senhor dá-se a ideia de questionar, querer um arrependimento. O texto a gente for buscando a se conscientizar do ato. Sim. Então nós podemos colocar ali que ele foi predestinado ao inferno. Deus preparou um destino para ele para ir para o inferno. Foi escolha dele, né? Escolha dele. Vamos para Judas, né? Judas, a Bíblia fala que ele, infelizmente, né, subiu no seu coração, deu lugar ao diabo. Sim. A Bíblia fala que eles acabaram de cear, o diabo entrou nele. Verdade. Aí Jesus falou assim: um de vós é o próprio diabo. Mas quando a Bíblia fala que o diabo entrou nele, ele não estava predestinado a ser o demônio. Porque se o demônio entrou, ele deu lugar ao diabo. Sinal depois que o diabo não ia arrepender, porque depois ele se arrependeu, né? Então ele também, acredito eu, né, pela fé na palavra, que Judas também não foi predestinado ao inferno. A
apesar de receber o título de seu próprio diabo, mas a Bíblia é clara, fala quando o diabo entrou e quando saiu, porque ele arrependeu. Temos também o ladrão da cruz, né? Entrou ali a fé. Ambos tiveram a mesma oportunidade, né? Do lado dos dois, né? Os dois. Tanto o ladrão que se arrependeu quanto não arrependeu, né? Então é o que foi falado aqui. A salvação ali estava sendo oferecida a quem? Só um ladrão? Não, os dois. Então os dois poderiam se arrepender naquele momento e receber a salvação naquele momento. Então aí há a diferença entre, né, a escolha, porque Deus adotou o homem de escolha, né? Tanto é que Deus, né, quando escolheu lá os apóstolos, né, ele escolheu Judas, né? Judas, ele escolheu ele. Então ele teve a oportunidade. Ele trabalhava na né? obra do Senhor, ele era um tesoureiro, andou né? com Jesus, né? Então né? ele que né, jogou sua oportunidade. Então foi escolha própria, porque na verdade, irmãos, se vamos dizer que Deus, se Deus tivesse predestinado Judas, né, para a perdição, Caim e aquele outro ladrão da cruz, então aonde ficaria a justiça de Deus? Aonde ficaria o amor de Deus? E aonde ficaria a graça de Deus, que é o favor imerecido, né? A justiça de Deus é justo com todos, né? Então essa predestinação aí, Deus elegeu uns para o inferno e outro para o céu, de maneira alguma. Tanto é que Deus não tem prazer na morte do justo, mas não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus se alegra na morte do justo. Por quê? Porque o justo, se ele morrer, ele vai ganhar aquela alma. Mas se o ímpio morrer, aquela alma ali já está condenada, né? Ele vai perder até aquela perca ali. Então Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então isso aí se trata do quê? Da escolha, porque a salvação é para todos, né? E tem um versículo também aqui, em João ainda, no capítulo 1, olha o que diz esse versículo, muito interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Então a salvação é para todos, o céu é para todos, mas Deus nos adotou do que? Do livre-arbítrio, né? De escolha, de escolher entre o céu e o inferno, né? É a nossa escolha. Os irmãos querem dar mais um comentário para nós passarmos? Aqui no subsídio teológico fala assim, ó. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser em primeiro lugar conforme a semelhança de seu Filho. Mas Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Deus escolheu a todos, né? Então não tem. E outra coisa, para nós concluirmos aqui, vamos dizer se houvesse essa predestinação entre um grupo, Marcelo, que ia ser salvo e outros condenados. Que sentido teria de Jesus ter morrido na cruz do Calvário? Né? Aonde? Então não teria sentido nenhum Jesus morrer na cruz do Calvário. Mas ele morreu na cruz do Calvário para que o véu da separação se rasgasse de alto a baixo, para nos reconciliar novamente o homem com Deus, ou seja, abrindo novamente a porta da salvação para todos, né? E estaremos agora, irmãos, concluindo, né? Você que tem assistido, espero que essa lição tenha edificado a sua vida, né? E vamos concluir aqui a conclusão. Cristo morreu, olha aqui, é o que eu acabei de dizer. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência,
Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverarem na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, tá? Então essa é a finalidade aí da morte de Cristo, né? E observamos que Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverarem na fé, a viver em santidade e receber também a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. É um privilégio que nós temos e que temos que valorizar, né, esse sacrifício aí do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Agora no final existe um juízo, né? O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra criou também o inferno, né? Inferno. Para o diabo, seus anjos, e para aqueles, infelizmente, né? Para os desobedientes, né? Que não receberam a Cristo, né? Mesmo Deus de amor também criou o inferno, infelizmente, para o ímpio também. É verdade. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Nós estaremos orando a Deus, né? Encerrando mais essa lição. E a próxima lição vamos estudar sobre a iluminação espiritual do crente. Lição muito maravilhosa também. Vai falar o tema, a iluminação espiritual do crente. Amém? Vamos estar orando a Deus neste momento. Oramos. Senhor meu Deus, graças queremos te dar por este privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, ministrando esta lição. Abençoa, meu Pai, meus filhos, abençoa a irmã Vera, abençoa a irmã Juscelia, abençoa o Mateus, abençoa todos que estão assistindo essa live, meu Pai, que essa palavra possa vir de lei espiritual para cada um deles, que o Senhor possa nos dar sabedoria de cada dia mais. Nós oramos pedindo a tua graça, o teu favor para conosco. Nós oramos agradecendo por tudo, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém.